Fala pessoal, professor Murilo aqui. Vamos lá para mais uma questão sobre vazão em massa, volume e também em peso, tá? Então, em uma tubulação de transporte de combustível de aviação de massa específica de 700 kg por metro cúbico, verifica-se que a vazão mássica é de 7 kg por segundo e que o diâmetro da seção transversal do conduto é de 100 milímetros, ou, se você preferir, 10 centímetros, ou mesmo, se você preferir, 1 decímetro ou 0,1 metro. Né? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a vazão volumétrica de combustível no conduto, a velocidade de escoamento no conduto e a vazão em peso no conduto. Tá? Então ele traz para nós estas informações, certo? Perdão, pessoal. Bom, gente, primeiramente, né, quando a gente fala de transporte de combustível de aviação, é normalmente que a gente se refira a esse fluido através do seu peso ou através da sua massa, né, porque isso vai afetar diretamente o voo, né, o avião estar mais pesado ou não. Então, a relação de volume não é bem utilizada, mas a relação de massa é exatamente por essa visão de peso. Tá? Então, pelas informações, ele quer que a gente determine a vazão volumétrica. Tá? E como que a gente vai gerar essa vazão volumétrica pelos dados que foram nos foram dados? Né? Muita gente vai falar, nossa, mas ele não apresentou o volume, não apresentou o tempo, ele não apresentou a velocidade, ele não apresentou a área. Né? Então, primeiramente a gente tem que se recordar, né, que no caso eu estou trabalhando com uma tubulação, então meu tubo ele é circular, né, e um tubo circular, a área desse tubo, né, a área circular, essa área da seção transversal, vai ser dada, né, por πr ao quadrado dividido por 2 no caso do raio. Mas existe uma outra expressão que facilita muito o nosso cálculo, né, que é quando a gente trabalha com o diâmetro, que no caso poderia ser dada por π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Há uma forma bem mais rápida de você estar trabalhando aqui com a questão do diâmetro, né? Tomando só o cuidado que a gente precisa usar as unidades do sistema internacional, já que todas as outras unidades, né, foram dadas no SI, né? Então, quilograma por metro cúbico, quilograma por segundo, metro por segundo ao quadrado. Né? Então, estamos utilizando o sistema métrico. Então, a gente precisa também estar trabalhando com o diâmetro em metros. Né? Então, nós temos aqui que o nosso diâmetro, vou marcar aqui em cima, tá? O nosso diâmetro, que é de 100 milímetros, é igual a 0,1 metro. Tá? Então, a nossa área de seção transversal vai ser dada por π vezes 0. Deixa eu arrumar aqui. Não gostei. O mouse falhou na hora de escrever aqui. π vezes 0,1 ao quadrado dividido por 4. Tá? Não vou me preocupar muito com essa continha agora, mas vou deixar ela relacionada aqui. Tá? O que ele traz de informação? Ele traz a vazão em massa. Tá, gente? Então, com a vazão em massa, a gente viu anteriormente, né, que a vazão em massa ela é igual a massa específica vezes a vazão volumétrica, tá? E eu tenho, no caso, a vazão em massa e eu tenho a massa específica. Então, eu vou conseguir, através dessa expressão, a vazão em volume, tá? Vamos isolar a vazão em volume e a gente vai ter o seguinte, vazão em volume pode ser dada, então, essa massa específica está multiplicando, a gente pode passar dividindo, então, a vazão em massa dividido pela
nossa massa específica, e a gente gerou aqui uma expressão que vai nos fornecer essa vazão em volume, tá? Então nós teremos 7 dividido, né, por 700. E neste caso, 7 dividido por 700, a gente vai ter 1 sobre 100, né, simplificando, que vai ser então 0,01 metro cúbico por segundo, já que eu estou falando de vazão em volume. Tá? A segundo ponto, né, ele quer a vazão, né, desculpe, a velocidade de escoamento no conduto. Né? Agora a gente pode estar usando, né, a vazão volumétrica ou mesmo a vazão em massa. Tá? A vazão volumétrica, nós temos que ela é velocidade vezes a área. Tá? Vazão volumétrica, a velocidade vezes a área. Nós temos aqui a área expressa por π vezes 0,1 ao quadrado dividido por 4. E nós temos a velocidade que é de 0,01. Tá? Então, vamos calcular a velocidade. Eu vou isolar a velocidade, né, nessa expressão. Então, nós teremos que a velocidade de escoamento vai ser dada pela vazão volumétrica dividida pela área da seção transversal. Tá? Então, nós teremos 0,01, que é a nossa vazão volumétrica, dividida pela nossa área, que é π vezes 0,1 ao quadrado, dividido por 4. Tá? Eu tenho o costume, né, de fazer simplificações, tá, gente? Então, a gente teria aqui que isso seria 0,01, né? Divisão de duas frações, então multiplica, esse 4 vem na parte superior, passa a ser o numerador, e o π vezes 0,1 passa a ser o denominador. Né? Por que eu fiz isso, né, gente? 0,1 elevado ao quadrado, ele vai retornar para nós, tá, o valor de 0,01, que é exatamente o valor que nós temos aqui em cima. Tá? Então, 0,01 é a mesma coisa que 0,1 ao quadrado. Então, o que sobrou para nós? 4 dividido por π. Tá? E 4 dividido por π vai gerar para nós um valor aproximado de 1,27, tá? Aproximadamente 1,27 metros por segundo de velocidade, tá? E a terceira questão, eu vou ter que fazer uma baguncinha aqui, né? Vou fazer um espaço aqui. Ele pergunta para nós qual é a vazão em peso, tá? A vazão em peso no conduto, né? Como que a gente pode obtê-la? Vazão em peso vai ser dada pelo peso específico, tá? Vezes a vazão volumétrica ou vazão em massa, tá? Isso aqui é uma dica bem interessante. Vazão em massa vezes a gravidade. Por quê? Né? Massa multiplicada pela gravidade vai gerar o peso. Então, se eu pego a vazão em massa e multiplico pela gravidade, eu acho a vazão em peso. No nosso caso, nós temos que a vazão em massa é 7 e a gravidade é 10. E a gente vai chegar então que a nossa vazão em peso de fluido vai ser de 70 newtons por segundo. Tá? Pessoal, esse vídeo vai ser bem curtinho, tá? Vou só trazer esse exemplo para complementar o primeiro, né? Que a gente falou das 3 vazões, tá? E fizemos um exemplo. Então esse fica como segundo exemplo. Grande abraço a vocês. No próximo vídeo eu vou estar falando ali dos regimes de escoamento, tá? Então grande abraço e até lá.